pensa comigo, Denis, o seguinte. A gente hoje, e isso sim, é uma das coisas que, inclusive, empresas maiores não fazem esse tipo de conta, tá? Eu brinco que é o custo do dinheiro, o custo do estoque. Então, assim, quanto te custa ter aquele produto parado dentro de casa? Então, ele vai custar metro quadrado. Então, ou seja, eu tenho uma área que ele está ocupando. Ele vai custar o custo financeiro, ou seja, o quanto eu paguei para ter aquele cara dentro de casa. Então, quanto esse dinheiro poderia estar rendendo se ele não tivesse produto ali. Custo de manuseio que eu tenho para ter esse cara aqui. E aí todos os custos, todos os insumos envolvidos nesse processo. Então, assim, isso é um custo de fato que ele é alto, né? Então, assim, hoje pouca gente faz esse custo na ponta do lápis. Pouca gente faz esse custo direito. Mas aí é que tá. A minha dúvida tá bem exatamente aí. Não faz porque chega um momento que é inviável. Porque se eu sou dono de um pequeno e-commerce, eu vou ficar levando isso na ponta do lápis e sem me ocupar meu dia inteiro calculando esse tipo de coisa. Ou não? Sim. Então chega um momento que eu tenho que abrir mão, né? Tipo, eu entendo que isso aqui existe, entendo que é importante, mas eu não vou entrar tanto no detalhe. Por isso que pouca gente faz. Só que assim, chega um momento da tua empresa que isso passa a ser crucial. Porque isso aí pode estar um puta de um valor ali agregado. Tu pode ter um puta de um valor empenhado nesse processo todo e tu começa a não enxergar. Então tu começa a olhar, o que a gente faz conta hoje quando tu vê DRE de pequenas operações, né? Comprei, vendi, qual foi meu custo que eu tive de insumo para fazer isso aqui, meu custo de venda, então foi X meu lucro. Só que ele não faz conta de todo esse processo que a gente está falando. Uhum. Aí o cara vai lá e tem uma oportunidade, o fornecedor fala o seguinte, cara, olha só, se tu comprar 10 custa 5, mas se tu comprar 15 custa 4. Aí o cara vai lá e compra 15. Aqueles 15 ele vai levar 90 dias para vender. Ele não faz a conta de quanto dinheiro ele botou e quanto tempo o dinheiro dele ficou parado, se daqui um pouquinho não valia a pena ele ter esperado e comprado os 10 daqui 30 dias quando ele tivesse vendido. Até porque se o ciclo dele, vamos imaginar um ciclo de venda de 20 dias. Ele precisa de um galpão de 100 metros quadrados. Se ele aumentar o ciclo de venda dele para 10 dias a mais, ele já vai precisar de um galpão maior, porque ele vai ter mais estoque concentrado, né? Olha, então, assim, isso é custo, né? Esse processo todo é custo. Só que se eu tenho o galpão lá e estou ocioso, eu não vou entrar no mérito, eu estou pagando mesmo. E é esse tipo de coisa que o pequeno acaba fazendo. E aí quando eu falo, vamos lá, tu pega um ticket médio baixo, hoje o custo logístico ele pode representar isso, sem falar de entrega, tá? Que aí a gente está falando de, cara, um ticket médio baixo, 20%, 30%. Quando a gente fala do custo logístico aí da operação, separação, armazenagem, aquela história toda, ele representa 5%. E eu falo o seguinte, muitas operações não investem 5% em marketing. Né? Muitas operações não investem 5% em uma série de coisas. E tu tem 5% ali que tu não conta, tu não faz conta, tu não calcula. Né? Então, assim, o custo é alto, de fato ele é alto. E aí que entra a história. Às vezes, pagar um operador logístico, tu vai gastar 2,5%, 3%, né? 4%, vale a pena. Dependendo do operador logístico, óbvio que ele está fazendo para ti. Então, isso precisa ser entendido. E quando tu fala de um custo de frete, e aí nem se fala, tem custo de frete hoje de 20%, 25%, dependendo do tipo de categoria e o tipo de produto que tem e o ticket médio. Que é altíssimo, entendeu? Então, assim, como é que tu não olha para isso com olhos? Como é que tu não presta atenção de fato nesse processo? Se ele representa 25% do custo do teu produto. E a gente não acaba relegando, rechaçando a atenção a esse processo, entendeu? Então, isso é uma coisa que hoje a gente discute muito, e por isso quando eu faço as palestras e faço as aulas, enfim, tu já acompanhou, eu sempre bato muito nisso. Assim, cara, a logística é uma área que ela pode ser responsável por tu ganhar ou não dinheiro. Assim, teu custo ele é muito maior do que qualquer outro processo que tu tenha dentro do teu negócio. Porque ele é people intense, tu precisa de gente, tu precisa de pessoas ali para fazer gerir, pessoas são caras. Por mais que tu tenha tecnologia, hoje em dia, a área de operações ela ainda ela se faz muito necessário ter gente, pessoas fazendo esse processo todo ali. E isso é caro. Antes tu estava me contando aqui, antes da gente começar a gravar, tu estava me falando de um case, inclusive, de... Não era o case, era o cálculo de... em vez de tu negociar o valor com a transportadora te cobrar mais, tu entrar para dentro da transportadora e fazer ela diminuir o custo dela de operação. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tinha um problema, eu vou dar um exemplo, um case que é um case bacana. Assim. A gente tinha um produto, em dado momento, que era uma panela de arroz. Você já viu essa panela de arroz elétrica? Sim. Aquele negócio, tu assoprar ele avaria. Entendeu? É uma M.
E aí, cara, o que acontecia? Chegava muito na casa do cliente, avariado, a gente acabava, o cliente devolvia. Então, se ele devolvesse na hora que ele recebesse, quem paga é a transportadora, né? Porque o cliente não recebeu, foi avariado no caminho, no transporte. E aí, alguns contratos mais elaborados que a gente acaba conseguindo cobrar da transportadora, inclusive aquilo que é identificado quando está na casa do cliente antes dos 7 dias. Então, quando o cliente abre, ele liga para o saque dizendo, identifiquei que está avariado, a gente acaba cobrando a transportadora. Em alguns contratos que a gente consegue amarrar isso. Quando tu olha esse processo, tu diz o seguinte, cara, a transportadora está me pagando para esse determinado produto X mil reais por mês. O que a gente fazia muito? A gente entrava dentro da transportadora e entendia o seguinte, transportadora, olha só, nesse caso tu está me pagando X mil reais, vamos fazer um trabalho da gente fazer uma reembalagem dentro de casa e tu me ajuda com o custo? Porque ele não queria perder o todo, né, do transporte. Então ele acabava pagando aquela avaria para a gente sem nem perceber. Quando a gente mostrava esse número, o cara dizia, porra, de fato tem um parceiro aqui dentro. Então assim, o cara está me mostrando que eu estou pagando para ele como avaria e a gente pode reinvestir de fato numa melhoria de embalagem. Então ele me ajudava a sustentar isso, ele me dava um frete um pouquinho mais barato naquele produto durante X tempo, ele não me dava um reajuste naquele produto por X tempo, e eu conseguia montar uma operação onde eu retrabalhava aquela embalagem, trazia uma coisa melhor que fazia com que não chegasse a avaria na ponta. Ele não gastava, eu não gastava e o cliente ficava mais feliz. Então isso é um exemplo. Então assim, o que eu vejo muito hoje? É óbvio que tu tem uma pequena operação, é muito mais difícil tu conseguir fazer. Mas as operações são médias, já são um pouco maiores, a gente acaba tratando ainda a transportadora como um parceiro distante. O que é uma operação média? Em valor de faturamento, só para a gente ter uma ideia. Eu imagino aí na casa dos 500 mil mês já é uma operação média aí, tá? A gente fala que 1 milhão já é uma operação grande, né? 1 milhão mesmo, mas assim, uns 500 mil mês já é uma operação média que já tem volume significativo. Então, para quem tem um faturamento de 500 mil por mês, já dá para pensar em ter um acordo desse tipo com a transportadora. 300, 400 mil, 500 mil já é uma operação que tá crescendo, já é grande, porque assim, depende muito do ticket médio, né? Porque na realidade o que acaba balizando na transportadora é o volume que tu gera de dinheiro para ela, né? Então assim, quem tem aí hoje, o cara tá falando aí de 500 pedidos dia, 600 pedidos dia, já começa a gerar um interesse muito grande das transportadoras em poder trabalhar para esse cara. E então tu conseguir trabalhar com a transportadora, trazer esses caras para dentro de casa, entender com eles o processo. Então assim, muitas vezes eu falo o seguinte, eu nunca me esqueço, uma vez criaram uma campanha onde a gente tinha uma embalagem que era um unicórnio. O marketing criou, era linda a embalagem. Então assim, a gente entregava patê de unicórnio. Porque, porra, não vai chegar, assim, tu imagina que eu tenho que botar dentro de um caminhão uma geladeira, um unicórnio, um refrigerador, 2 patos, e é isso que vai no caminhão hoje, né? Então, assim, não vai chegar um unicórnio inteiro lá na ponta. Quando a gente começou a entender esse processo, tu começa a compartilhar com as transportadoras algumas coisas que dificultam a vida deles. Então, assim, cara, porra, tem produto que a tua embalagem, principalmente quem tem indústria, né? Tem produto que a tua embalagem, ela não tem uma proteção na frente. Então, isso aqui dificulta porque eu não posso encostar outro produto ali. Então, eu perco espaço dentro do caminhão. Cara, se tu me der uma embalagem que seja um pouco melhor na frente, que eu possa encostar um outro produto, por exemplo, cara, eu consigo ser mais barato, porque eu ocupo melhor meu caminhão. Então assim, fogão de vidro. Isso acontece muito. A tampa de vidro do fogão. Normalmente as transportadoras não podem colocar nada em cima. Então ou ela coloca o fogão em cima de tudo, ou ela vai deixar embaixo sem nada em cima, porque senão quebra a tampa. Como os caras já sabem disso, eles ficam tentando jogar isso dentro do caminhão. E quando tu pega uma cara que tem 10 fogões, como é que tu faz? Então o cara perde muita embalagem. Então, tu tem uma embalagem que proporcione isso, que ajude a transportadora a pensar nesse processo, que dificulte a quebra, né? O que melhore, que evite o risco. Tu acaba ajudando o transportador a ser mais produtivo, tu acaba ajudando ele a agir de uma forma diferente dentro do processo dele e fica mais fácil. Tu quer ver uma outra coisa interessante? Deixa eu só te fazer uma pergunta, inclusive, a respeito do fogão. Porque tem muito produto que ele é embalado dentro da loja, né? Mas tem coisa que vem de fábrica. Pois é, tem coisa que vem de fábrica. Então tem a responsabilidade do fabricante e tem a responsabilidade do lojista. Se você não tem capacidade de tamanho para poder... eu já mudei, por exemplo, embalagem de fabricante em empresas que não era tão grande. Porque a gente mostrou para o fabricante com fatos e dados, aí a gente vai falar depois um pouquinho da importância do saque, mas a gente já trouxe fatos e dados para o fabricante mostrando o seguinte, tua embalagem nesse processo ela é ineficiente. Quer ver uma coisa que acontece muito? Principalmente o fabricante está acostumado com varejo. Ele vai lá e manda para o varejo um caminhão de micro-ondas. Um caminhão de eu tive um problema esse tempo com forno. Manda um caminhão de forno. Ou seja, vai lá, 500 fornos, bonitinho, dentro de uma caixa quadradinha, tudo empilhadinho. Só que quando eu não vendo 500 fornos. Eu vendo um forno. Uma geladeira, um fogão, dentro do caminhão. A embalagem quando eu boto tudo encaixadinho, ela é bonita. E o cara me fala o seguinte, mas eu não tenho esse problema com varejo.
Óbvio que o varejo vende uma peça quando ele vende. Então ele chega naqueles 500 e vende uma. Eu vendo uma, mas vendo uma com um monte de coisa junto. Então aquela embalagem ela não era apropriada para o e-commerce. Pô, a gente conseguiu levar isso para a transportadora, mostrar isso para eles, para a transportadora, perdão, para o fabricante, mostrar isso para eles, mostrar o impacto que a gente tinha em transporte, o impacto que a gente tinha na operação e mudar a embalagem. Se isso não for o caso, pô, a gente não consegue fazer isso, beleza, vamos embalar dentro de casa. Ah, Marcelo, mas isso custa dinheiro. Custa, vamos fazer conta. Quanto eu estou perdendo com o cliente, quanto eu estou perdendo de processo, quanto volta para dentro de casa, quantos produtos eu recebo de volta avariados que eu não tenho o que fazer com ele. Essa é uma conta que a gente faz pouco também. Né? Então, assim, eu mando o refrigerador, vou te dar um exemplo, que é bem clássico. O refrigerador, como é que ele vem embalado hoje? 4 cantoneiros de isopor e um plástico em volta. Aí o cliente chega lá, ele abre aquele plástico. Não, e o refrigerador tem um outro problema, que é ele chega lá e aí tinha escada, aí o transportador não quer subir a escada, o cliente também diz que não vai subir e vira aquela briga. Nem se fala. Mas vamos lá. Aí o transportador chega lá, o cara chega lá, entregou, o cara abre aquele plástico, ele olha, identifica o que está acontecendo o quê? Ah, tem uma marquinha ou não gostei da cor. Ele volta e diz, eu quero uma reversa. Como é que isso chega no teu CD sem embalagem? O que tu faz? Tu pode vender para outro cliente isso? O outro cliente não vai querer, né? O teu prejuízo não é o frete. O teu prejuízo é o frete e o valor do produto. Então, muitas vezes, tu colocar uma embalagem em volta do... Porra, mas custa caro, eu tenho que ter uma pessoa. Beleza, faz a conta de quanto tem de devolução. Tô dando um exemplo aqui bem esdrúxulo e assim, o suprassumo da devolução, tá? Mas é um fato, né? Então, assim, daqui a um pouquinho se paga tu fazer esse tipo de trabalho dentro de casa. E a gente já fez muito. Então, assim, precisa entender. É por isso que tem algumas lojas que trabalham com outlet, né? Para nesses casos aí, o cara pegaria essa geladeira e colocaria no outlet. Beleza, tu vai vender por quanto? 60% do valor? Daí tu perde dinheiro. Perdeu 40%. Entendeu? Então, assim, isso é um fato, acontece muito, né? Então, se você não tem um controle disso muito próximo, se você não está muito em cima disso, você começa a ter... E aí eu brinco com a história do dinheiro vazando pelo meio dos dedos. É a conta que você não faz. Então, eu tive reverso. Quantos por cento? 2% de reverso. Beleza, 2% só que voltou para dentro de casa. Reversa, para quem está nos ouvindo aí e não sabe o que é fazer a mão contrária, né? Pegar o produto do cliente e trazer de volta para dentro da loja. Quando é uma devolução, principalmente. Isso aí, seja porque o cliente não gostou do produto, que é um direito dele, por 7 dias ele pode se arrepender, seja porque de fato teve algum problema, chegou avariado, teve problema de fato do produto, né? Então, E se você não fizer conta e não olhar para esse processo, para a logística como uma operação de fato que pode ser um diferencial no teu negócio, o teu risco é muito grande para isso. Então, quando tu olha a logística com esse viés, tu vai ver que a logística pode te ajudar a aumentar a venda, aumentar a rentabilidade, fidelizar cliente. E a gente falou antes, tem uma frase do Augusto, que é um grande amigo da PM Web aí. E o Guto falou esses dias num bate-papo de um grupo, ele solta uma das pérolas dele, que é a primeira venda do marketing e a segunda venda da logística. E é um fato. Essa frase é muito boa, né? É boa, e essa é uma das que eu gravei. Eu sou um grande apaixonado por frases, né? Então essa é uma das que eu gravei dele. Então, assim, e é um fato. Então, assim, quem faz a segunda... o cliente só volta a comprar contigo se de fato ele teve uma experiência boa naquela compra que ele fez. Se o produto chegou certinho, se chegou bonitinho, se a experiência foi boa, né? Então, a gente fala muito, a gente relega às vezes a experiência do cara entregando na porta do cliente. Então, assim, aí eu vou lá e faço todo um site bonito, com cores lindas, né? Dou uma imponência para o meu site, trago alguns layouts diferentes, penso em todo o meu Excel do processo. Mas aí eu mando entregar no cara, o cara vai de Fuca. Nada contra Fusca, adoro Fusca. Eu tenho Fusca, não fala mal do Nada contra Fusca, adoro Fusca. Porque se o cara vai de Fusca, sem camisa, de chinelo, fazer entrega para ti. Porra, mas eu contratei uma transportadora que é gigante, beleza, ele terceirizou com o cara lá e o cara entregou de Fusca, velho. Então, assim, nada contra o Fusca de novo, mas assim, sabe, o Fusca, a geladeira no Fusca, né? Então, assim, se você não tiver um padrão e você olhar para o processo como um todo, né? O processo desde do clique do cliente, até de fato o cliente está utilizando o produto, e a gente comentava antes, até bem pouco tempo atrás, o que era a responsabilidade do embarcador, né? do cara que vendeu, lojista? Era expedir. Né? E aí o cliente ligava para lá e dizia, olha aqui, meu produto não chegou. Daí que ele falava, porra, tá com a transportadora tal, é que os caras não entregaram. Como se a responsabilidade fosse do terceiro. Né? Aí inclusive passava o telefone da transportadora, que era o mais esdrúxulo de tudo. Aí o cara tinha que correr atrás, porque teoricamente o transportador era um terceiro, não era ele. Aí se evoluiu e se entendeu que aquilo ali de fato, porra, a minha responsabilidade é até entrega.
Então, durante muito tempo se responsabilizou até a entrega. Dizer, pô, entreguei, beleza, fiz minha parte. Hoje a gente já está entendendo que a responsabilidade do embarcador, ele vai até de fato o cara usar, porque além da entrega tem mais 7 dias para o cara se arrepender e me devolver. Então assim, eu preciso que de fato ele use esse produto, ele goste e que ele tenha uma experiência boa. Porque se tudo isso acontecer, ele vai voltar a comprar comigo. Se em qualquer momento desse processo ele tiver qualquer problema, aí começa o risco do negócio desse cara nunca mais voltar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Marcelo Vieira. Se tu quiser assistir mais, eu vou deixar um link no primeiro comentário. Se tu gostou desse bate-papo e quiser assistir o episódio inteiro, tem um link aqui do lado. E se quiser assistir outros episódios do Mateada Podcast, vou deixar um link aqui em cima também. Então, assina o canal, curte e comenta aí.